Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para mais uma palestra pública em nossa casa. Como de praxe, inicialmente aqui nós registramos que as atividades da nossa casa encontram-se divulgadas nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no canal que nós possuímos no YouTube. As nossas palestras, elas estão disponibilizadas no canal do YouTube. Bastam digitar palestra MA maiúsculo, e terão acesso a todas as palestras que foram proferidas aqui na nossa casa. É uma alegria muito grande. Hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Adélia Queiroz, que nos brinda com a sua presença. E dando início às nossas atividades, nós convidamos o nosso irmão Antônio para proferir a prece inicial. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz e o amor do Cristo verdadeiramente pode chegar até nós na noite de hoje, para nós realizarmos tudo aquilo que nós gostaríamos que um grande amigo, os nossos familiares, estivesse ao nosso lado na noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, sua mãe, Chico Xavier, Francisco de Assis, Ariston Santana Teles e toda essa pleide de espíritos que se encontram conosco a partir desse instante, nessa reunião. Que você seja protegida, amada, e que todo o amor necessário chegue até você, minha irmã querida Adélia, para que possamos, através de você, adquirirmos e darmos continuidade a tudo aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, no intuito do servir. É dando que se recebe e é perdoando que somos perdoados, para a continuidade de tudo aquilo que nós propusemos outrora em realizarmos quando aqui estivéssemos nesse planeta Terra. Jesus, divino e amado Mestre, dissestes: quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, que estarias entre elas em espírito e em verdade. É confiante na tua promessa, que aqui estamos buscando as forças necessárias para a continuidade das nossas jornadas, no sentido verdadeiro da fé. E essa fé que nos leva à única coisa exclusiva que buscamos nesse planeta Terra, é servirmos. Que essas forças benditas possam chegar aos nossos lares, às nossas oficinas de trabalho, aos nossos amores, encarnados e desencarnados, aos leitos de dores, aos hospitais, os casais em desarmonia absoluta, aos mandatários desta nação, que tanto precisamos nesse instante, não só para esse país chamado Brasil, mas
todo esse planeta Terra que se encontra numa verdadeira desarmonia. Por mais pequeno que nos achamos, nós temos a capacidade de chegar a todos esses lugares citados. E, em especial, mestre, ao grupo qual Isa toca nas quintas-feiras, lá no hospital de base. Mestre querido, proporciona àquelas criaturas toda a força necessária e a fé muito mais ardente e própria, para que elas possam continuar aquele trabalho lindo, brilhante, o qual verdadeiramente a nossa irmã querida Isa realiza com autorização de Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis. Mestre querido, pelo teu amor, pela tua bondade, o qual nos ensinaste, nos deste sempre o prumo de, nos momentos difíceis, a oração que tu nos ensinaste quando dissestes em silêncio: Pai nosso que estás nos céus e em todas as partes. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder por todos os seus séculos. E em vosso nome pedimos autorização e damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, irmão. Então, já como anunciamos, nós passamos a palavra para a nossa irmã Adélia Queiroz, que vai nos falar sobre a fé e a verdadeira pureza. Boa noite a todos. Muito obrigada ao convite que foi feito, né, para nós estarmos aqui. É sempre uma alegria quando falamos do Evangelho de Jesus. E aí a gente sempre, os primeiros beneficiados somos nós, né, quando vamos estudando, quando vamos refletindo sobre estes ensinamentos que faz a diferença na nossa vida, quando nós passamos a refletir sobre eles, interiorizando em nossos corações e procurando direcionar as nossas ações, as nossas atitudes em torno do que Cristo nos trouxe. Porque, como foi dito, né, na oração, Jesus está conosco em todos os momentos. Agora, nós que precisamos estar com Ele. E para nós estarmos com Ele, nós precisamos conhecer os seus ensinamentos, meditar, trabalhar eles dentro de nós, para que assim nós possamos, então, estarmos com Ele a todos os momentos, como Ele está conosco. E aí esse tema, né, que nós resolvemos falar hoje, a fé e a verdadeira pureza, no início, quando nós pensamos nesse assunto, a gente fica meditando qual a relação que nós podemos colocar, né, dar entre fé e essa pureza do coração. E aí nós nos lembramos que sempre, em todos os momentos da nossa vida, e quando nós passamos a conhecer o Evangelho de Jesus, o que nós queremos sempre é estarmos melhores a cada dia. Porque Jesus nos conclama a isso, a estarmos melhores, a nos modificarmos, porque nós sabemos que o objetivo da nossa vida aqui neste planeta, encarnados, é para trabalhar as nossas dificuldades e assim irmos evoluindo a cada dia e a cada momento.
E aí, quando a gente pensa em fé, nós pensamos também nessa pureza. Porque como é que nós vamos desenvolver essa fé dentro de nós, se nós não procurarmos trabalhar essas dificuldades, trazendo essa pureza para dentro de nós, para o nosso coração? Porque quando lembramos do Cristo, do que Ele nos trouxe, da demonstração que Ele fez dos seus ensinamentos, porque Jesus nada escreveu. O que nós temos são os seus apóstolos, aqueles que o seguiram, que trouxeram para nós. Então, Jesus demonstrou em sua vida, na sua vivência, como deverá ser o proceder de todos nós, porque somos filhos de Deus. E como diz aqui no livro Os Mensageiros, uma fala do mentor, que ele diz, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. E aí nós vamos ver essa conexão que existe entre a fé e essa pureza do coração. E aí, de início, nós vamos lembrar que os ensinamentos que Jesus nos trouxe, estes ensinamentos, eles também têm um caráter científico, não é só o caráter religioso e filosófico. E hoje nós sabemos que, tanto dentro das religiões, e principalmente na doutrina espírita, porque nós temos esses 3 pilares na doutrina espírita: filosofia, ciências e religião. Mas fora desse âmbito, hoje, atualmente, nós sabemos e percebemos esses trabalhos que são realizados justamente de forma científica, para provar os ensinamentos que Cristo nos trouxe. E sabemos de vários casos de pessoas, até ateus, que, num determinado momento, que quando resolveram estudar estes ensinamentos, perceberam essa verdade lógica e passaram a acreditar em Deus. Um dos que nós podemos citar é o Augusto Cury, que é psiquiatra, que tem vários livros onde ele estuda a personalidade de Jesus, e ele diz que, no início, quando ele começou a estudar, foi por curiosidade, porque ele era ateu. E, à medida que ele foi conhecendo a personalidade de Jesus, ele foi vivendo isso e percebendo que um ser humano comum não seria capaz de agir, de proceder da forma que Jesus procedeu durante a sua vida. Então, nós podemos ver que estes ensinamentos que nos são trazidos à luz da doutrina espírita são ensinamentos que realmente fazem a diferença na vida daqueles que procuram essa prática no seu dia a dia. E aí, nós nos lembramos, porque nós vamos falar só de algumas bem-aventuranças, nós nos lembramos do que Mahatma Gandhi, que falou que, se todos os livros da humanidade perecessem, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque nós temos nesse Sermão da Montanha todo o código de ética moral que deveremos seguir para alcançarmos essa perfeição relativa que um dia nós vamos alcançar. Mas nós sabemos também que não é de uma hora para outra que nós nos modificamos, porque, à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho de Jesus, com certeza nós vamos procurando uma modificação e agir diferente. Mas sabemos que as coisas não acontecem, essa modificação, por milagre. É esforço do dia a dia que nós vamos executando para esta modificação, para estarmos
constantemente com Jesus. Então, nós observamos que o Sermão da Montanha que Jesus nos trouxe, ele nos traz todas essas diretrizes que necessitamos. E a gente percebe que no Sermão da Montanha existe todas as virtudes que nós deveremos desenvolver dentro de nós para alcançarmos esta glória de sermos um dia perfeitos. E aí nós vamos ver, pode passar, que no Sermão da Montanha nós trouxemos principalmente esses três, que são as três bem-aventuranças primeiras que Jesus fala. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os aflitos e os mansos. E nós vamos observar que essas virtudes que Jesus vai nos trazer são virtudes individuais que nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos nos esforçando. E aí nós vamos perceber que para chegar à questão da fé e da fé raciocinada, em primeiro lugar, nós precisamos ter a humildade. Se nós não tivermos essa humildade, deixar o orgulho se sobressair em nós, nós não vamos alcançar esta fé que todos nós desejamos e que Jesus nos ensinou. Então, primeiro lugar, para desenvolvermos esta fé que nós queremos e que nós sabemos que dentro da doutrina nos fala desta fé raciocinada, porque nós vamos acreditar, porque nós sabemos e vamos chegar ao ponto de dizer eu sei, por conta dos estudos que vamos realizando, nós, em primeiro lugar, nós precisamos ter a humildade. Sem a humildade, não tem como alcançá-la. Depois, a resignação, que também é outra bem-aventurança que está ligada ao nosso interior. Nós precisamos ter a resignação diante das dificuldades da vida, porque dessa forma nós vamos desenvolvendo a nossa fé. Porque a partir do momento que nós temos a resignação, nós temos a capacidade de confiar em Deus, mesmo nos momentos de mais aflições que passamos. E depois, a mansuetude, que é a virtude que nos afasta da revolta. E aí vamos trabalhando dentro de nós essa bem-aventurança de sermos mais mansos diante das nossas dificuldades. E aí nós vamos ver, e na questão da fé, porque quando Jesus fala de fé, ele está falando da confiança, dessa confiança que nós devemos ter em Deus. E aí está relacionado com bem-aventurados os que têm fome e sede. Então, aqueles que confiam em Deus, ele tem fé neste Deus, nesse Pai amoroso que está sempre ao nosso lado, nos ajudando nesses momentos de dificuldades. E aí vem depois a espontaneidade e a pureza de coração, que são bem-aventurados os limpos de coração. E nós só vamos alcançar este reino dos céus a partir do momento que nós limparmos o nosso coração. E esse limpar o coração é do orgulho, da vaidade, das mágoas, do ódio. Porque como nós vamos confiar em Deus e termos a fé, se nós não temos essa pureza no coração? Mas aí nós devemos sempre lembrar que não é de uma hora para outra que nós vamos alcançar isso. Quando a gente fala essa pureza do coração, não quer dizer que hoje eu sei que eu tenho que ter esta pureza, tenho que tirar o ódio, a raiva, a vaidade de dentro de mim, que amanhã eu já terei. Mas nós temos que ter a consciência que nós temos que trabalhar para um dia alcançarmos essa pureza de coração.
Porque muitas vezes, a Joana de Ângela até chama a atenção para isso, porque muitas vezes nós ficamos pensando, já conheço determinadas coisas da lei de Deus e acaba que eu faço o que não deveria. Ajo da forma que não deveria. Tenho raiva de quem eu não deveria. Mas aí, nós, o que temos que ter consciência é que a gente vai, no dia a dia, trabalhando estes sentimentos, para não ficarmos angustiados diante das imperfeições que nós ainda carregamos. E aí nós vamos, pouco a pouco, nos melhorando. Aí nós perguntamos, né, que relação podemos fazer entre essas duas bem-aventuranças? A bem-aventurança a respeito da fé e da pureza do coração. E aí nós vamos ver, né, a pureza do coração nos permite desenvolver uma fé mais sólida, pois nos livramos das dúvidas. Porque fé é confiança. Mas será que nós já desenvolvemos essa fé absoluta? Eu, particularmente, ainda não consegui, né? Não sei vocês. Mas, às vezes, né, vem a dúvida, vem os questionamentos, mas quando nós nos voltamos para Deus através da oração e da reflexão, a gente volta a ter esta confiança. Então, essa pureza do coração, à medida que nós vamos tirando ou diminuindo estas dificuldades que temos dentro de nós, é que realmente vamos trabalhando e estas dúvidas vão saindo, este medo de tudo, porque nós vamos falar mais na frente, mas adiantando, quando a gente observa, né, o mundo como está, às vezes do nosso lado, as dificuldades, né, que tantos carregam, as violências e tudo, a gente fica desesperado. Se não tivermos uma fé e uma confiança em Deus, a gente vai ficando desesperado, né? Então, nós temos que, através da oração, através dessa compreensão desses ensinamentos, irmos modificando isso. E a fé fortalece a nossa capacidade de amar e ser verdadeiramente puros em nosso coração, enquanto a pureza nos ajuda a vivenciar uma fé autêntica e transformadora. Então, vamos começar a ver aí esta ligação entre as duas. Aí nós trouxemos do livro O Consolador, do Emmanuel, que é perguntado a ele: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Porque não só é o pensamento de crer. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas quando fica apenas no âmbito desta crença, sem uma reflexão mais profunda, é onde vem as dúvidas, é onde vem a dificuldade de aceitarmos esses sofrimentos que todos nós passamos. Cada um diferente do outro, mas na Terra não existe alguém que não passe alguma dificuldade. E aí o Emmanuel, né, ele vai trazer isso aí. E ele continua: fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. É onde nós vamos alcançar isso através da meditação, do estudo, desta forma que a doutrina nos traz de nos esclarecer por que estamos aqui, para onde vamos,
qual a razão dos nossos sofrimentos. Então, tudo isso, quando nós passamos a compreender, aí nós podemos chegar ao ponto de dizer, eu sei. Porque hoje, quando nós pensamos, por que eu acredito na reencarnação? É simplesmente porque a doutrina diz que existe? Não. É porque, com certeza, já, de forma lógica, já chegamos à conclusão que Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade, através da reencarnação, de ir nos melhorando a cada dia. E aí a gente lembra da fala de Kardec. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí nós vamos ver que existe essa grande relação entre a fé e entre a razão. Porque nós sabemos que no passado, porque o homem se afastou tanto das religiões? Justamente porque era uma crença que não se sabia por que acreditava. Simplesmente, vamos dizer, o padre, ou o pastor, ou qualquer outro guia espiritual, né, dissesse que era assim, e era desse jeito, e acabou. E essa fé, quando não era raciocinada, levou o homem a se distanciar da religião. No mesmo livro do Consolador, Emmanuel pergunta: pode o racionalismo garantir a linha de evolução na Terra? Quer dizer, só a parte racional, porque Kardec diz, né, que a verdadeira fé é aquela que vem da razão. Mas aí pergunta-se a Emmanuel, pode só o racional fazer com que haja essa evolução total na Terra? E aí o Emmanuel responde, a razão sem o sentimento é fria e implacável como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criarão a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Então, aí nós vamos ver que quando os espíritos dizem que nós devemos, o Emmanuel mesmo diz, né, que nós devemos desenvolver a asa da instrução, da sabedoria e do amor, ele está justamente se referindo a esta questão desse desenvolvimento do sentimento junto com a razão. E aí, a questão da fé, que é esta confiança que nós temos em Deus, que desperta os nossos sentimentos pela divindade, junta-se com a razão que o Kardec diz, dessa necessidade da razão, de sabermos por que temos fé, por que acreditamos. E aí nós trouxemos um exemplo, né, no primeiro capítulo do livro Missionários da Luz, quando André Luiz está conversando com a Narcisa, né, está conversando com a Narcisa, e a Narcisa fala justamente dessa necessidade de o André Luiz, porque quando ele, nos Mensageiros, que é o segundo livro, né, ele já começou a trabalhar, já temos lá o Nosso Lar, e aí ele já tem essa consciência, já foi lá na casa dele, lembramos, né, no final do Nosso Lar, quando ele vai na casa, que ele fica impactado porque a esposa já está com outro, né, já casou novamente tudo, e depois ele vai se conscientizando dessa necessidade, dessa aceitação e de desenvolver dentro dele este sentimento de amor. Aí Narcisa, conversando com ele sobre isso, ela diz, né, enquanto o espírito do homem se engolfa
apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que o repositório de ensinamentos comuns. Então, enquanto o espírito do homem se engalfa apenas em círculos e raciocínios. A razão é muito importante. Precisamos da razão para podermos desenvolver essa crença de saber que eu sei, como ele diz na pergunta anterior. Mas nós precisamos desenvolver, junto com esta razão, este sentimento. E aí ela continua. Mas quando lhe despertam os sentimentos superiores, que é o amor, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem. Então, é isto, né, que nós precisamos juntar quando se fala no desenvolvimento dos sentimentos dentro de nós. E é aí que está essa pureza do coração. Porque para desenvolver esses sentimentos, nós precisamos ir modificando esses sentimentos negativos que nós temos dentro de nós em relação ao outro e, às vezes, em relação a nós mesmos, né? De não acreditarmos em nós mesmos. E como ela diz aqui, que eu já li, né? Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Então, todos nós temos o DNA de Deus dentro de nós, porque somos filhos de Deus. Mesmo aquele mais criminoso, que está ainda tão distante dos ensinamentos de Jesus, ele também é um filho de Deus. E um dia será um espírito perfeito. Por isso, essa necessidade de nós unirmos o raciocínio ao sentimento, ao amor. E aí Emmanuel continua. Poderá a razão dispensar a fé? Também não. Da mesma forma que a fé não pode dispensar a razão também não vai poder dispensar a fé. Porque, na verdade, é um conjunto ali que estão interligados um no outro. Então, aí o Emmanuel responde, a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. E aí nós vamos lembrar e vamos ver uma mensagem aqui, que Emmanuel também nos traz, mostrando, né, essa relação entre a fé e a razão. Porque nós precisamos, da mesma forma que nós iluminamos o nosso coração com a fé, nós precisamos iluminar a nossa razão. Porque, senão, não existe a evolução. Nós vemos hoje o mundo, né, tantas guerras, tantas desavenças que existem, e hoje, nos nossos círculos, porque às vezes a gente pensa na questão da guerra lá fora, das coisas, e muitas vezes nos nossos círculos mesmo, de família, de amigos, quantas vezes a gente quer impor as nossas ideias? Hoje em dia existe uma dificuldade entre o debater de umas ideias, seja na política, na religião, seja no que seja, porque cada um quer defender o seu
como se ali fosse a verdade que existe. Quando, na verdade, né, se nós temos uma discussão, vamos usar a palavra discussão, ou um debate sadio, onde eu posso colocar a minha opinião, ele pode colocar a dele e a gente entrar num consenso. Mas, de maneira geral, não é isso que acontece. Cada um quer impor a sua verdade, como se a sua verdade fosse aquela certeza. E isso aí o que traz? Muitos dissabores na vida de cada um. E no livro Libertação, muito interessante também, que tratando desse tema, não é, quando Emmanuel diz, né, que a razão ainda é muito frágil, também no primeiro capítulo, quando, agora esqueci o nome que está fazendo uma pré-eleção no mundo espiritual, né, eles estão conversando e André Luiz é convidado a participar dessa pré-eleção que ia ter. E aí ele diz, né, quando pensa em relação ao mundo, às civilizações, e olha quantos anos que esse livro foi escrito, né? E ele diz o seguinte: expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então, nós, seres humanos, já lidamos com a razão há 40 mil anos. E aí ele continua: todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro, a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa, era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. E é o que nós enxergamos, que nós vemos hoje, que continua. Da mesma forma como ele diz, né, que o homem, antigamente, ainda o homem primitivo, eliminava o seu. E hoje, o ser humano ainda age da mesma maneira. Por quê? Porque desenvolveu esta razão, só isto, esquecidos de Jesus, dos seus ensinamentos, que nos trouxe, né, há mais de 2000 anos. Aí continua. A fé se traduz na capacidade de confiar, que é o que nós já falamos. Na fé verdadeira, precisamos confiar a si mesmo que as circunstâncias possam ser adversas ou mostrando-se aparentemente sem respostas às nossas angústias. Que uma coisa nós temos que lembrar, muitas vezes nós fazemos a nossa oração, pedimos a Jesus uma inspiração e muitas vezes não compreendemos o que Jesus, ou que Deus nos mostra, nos traz. Porque muitas vezes não é a resposta que nós queremos, mas é o que nós precisamos. E aí nós precisamos analisar essa resposta que nos chega. Às vezes através de um sonho, às vezes através de uma mensagem, né, através da fala de um amigo. E acho que muita gente já passou por isso. Muitas vezes a gente está com uma angústia e pede a Deus, que precisa de um esclarecimento. De repente você pega um livro, abre, tem uma mensagem que ali lhe dá a resposta que você está precisando. Então, por isso, nós temos que estarmos atentos a isso, né? Então, quando Jesus exalta a limpeza do coração, ele está ensinando a virtude necessária para vivermos confiantes. Então, esta confiança, que são, através dessa fé raciocinada, e dois sentimentos que nós vamos desenvolvendo. E aí, nessa lição,
que é nesse livro Coletânea do Além, que são diversos espíritos, mas essa lição é do Emmanuel também, que ele fala sobre a razão e o sentimento. E aí ele diz, né, no início o primeiro parágrafo dessa lição, ele diz: nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Olha como é forte isso, porque ele está falando de nós espíritas, que já temos o conhecimento, que já pensamos dentro dessa nova perspectiva da fé, dos ensinamentos do Cristo. E aí ele nos chama a atenção para isso, né? Poucas vezes de uma razão iluminada. Então, além da confiança que nós devemos ter, da fé, nós temos que iluminar esta razão. Porque se o homem, no decorrer da sua existência, tivesse também iluminado esta razão, hoje nós teríamos já um mundo diferente, um mundo bem melhor do que o nós temos atualmente, né? Mas nós lembramos sempre que Jesus está no leme. Todos esses acontecimentos, nós sabemos também, são seres que estão recebendo essa oportunidade de estar encarnando na Terra, que está passando por esse período de transformação. E como é nos dito no livro da Gênese, né, estamos nos finais dos tempos. Então, o homem, infelizmente, por esse distanciamento da lei de Deus, vai cada vez mais fundo, para que, em um determinado momento, ele se levante, acreditando e percebendo a grandeza de Deus para a sua modificação. E aí, né, o Emmanuel, ainda na mesma lição, Razão e Sentimento, ele diz: se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. Então, aí a gente vê essa necessidade de cada vez desenvolvermos mais esses sentimentos. E aí a gente lembra, né, da Joana de Ângeles, que a todos os momentos na sua obra psicológica, ela fala dessa necessidade do autoconhecimento, que precisamos nos conhecer, porque nós só poderemos estar nos modificando a partir do momento que nós nos conhecemos. Porque como é que nós vamos modificar alguma coisa que não temos esta consciência? E através do autoconhecimento é que nós vamos realmente ir processando essa modificação. E aí ele continua, né? O cérebro e o coração não podem viver separadamente na tarefa construtiva. Tem que haver essa junção, né? Sempre chamando, e nós vamos observar nas obras de Emmanuel, né, no Fonte Viva, nas obras Fonte Viva, né, o Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, né, todas essas que quando ele traz, mencionando os versículos, né, do Evangelho, ele sempre nos dá as orientações seguras para qual deve ser o nosso proceder diante de todas as situações. E no Evangelho, sempre, né, que é o nosso livro, com certeza, de cabeceira, que nos traz e nos chama a atenção para a fé, para a esperança, para a caridade. Que nós vamos ver também
que a caridade também está atrelada a tudo isso, né? E aí, quando Jesus fala, né, dessa bem-aventurança, bem-aventurados puros do coração, ele deixa bem claro: o que sai da boca procede do coração, e é o que torna o homem impuro. Então, o que sai da boca procede do coração. Então, quando está se falando, quando ele aqui está falando do coração, ele está falando da questão dos sentimentos. Esses sentimentos, o que nós trazemos dentro de nós. E aí, quando a gente pensa, né, nós achamos essa gravura e achamos interessante quando ele fala da limpeza do coração, semelhante a uma cebola, né, as camadas que existem. Porque nós, para essa limpeza do coração, nós vamos tirando, pouco a pouco, essas dificuldades. E quando eu falo assim, tirando, não quer dizer que nós vamos arrancar de uma hora para outra. Né? Mais uma vez, repetimos, essa necessidade de irmos nos conhecendo, percebendo essas dificuldades que ainda carregamos dentro de nós, para ir modificando e diminuindo pouco a pouco. Às vezes, a gente toma conhecimento numa encarnação e só vamos conseguir, talvez nem na seguinte, mas essa consciência que nós vamos tendo da necessidade dessa modificação vai nos levando a sermos pessoas melhores e procurando seguir estes ensinamentos que Jesus nos trouxe. O ressentimento, o orgulho, egoísmo, vaidade. Orgulho e egoísmo, os Espíritos nos dizem que são as chagas da humanidade. Não é? E nós sabemos que, a partir desses dois, orgulho e egoísmo, é que vai se desenvolver todos os demais. E aí, não é, quando nós procuramos trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós já estamos trabalhando esses sentimentos. E aí eu lembrei agora de uma lição do livro Educação dos Sentimentos, onde um médium ele vai trabalhar, ele pensa, eu tenho tanta dificuldade, como é que eu vou fazer para melhorar isso? E aí é instruído a ele que ele escolha uma só virtude para ele desenvolver. Aí ele escolhe a bondade. E dentro dessa bondade, só a bondade. Não desenvolva mais nada, só a bondade. Só que quando ele vai desenvolver a bondade, no final, ele percebe que ele desenvolveu uma série de virtudes. Né? Por isso, é importante, né? Joana de Ângeles também, ela nos fala para a gente pensar na questão de escolher uma dificuldade que nós temos e procurar trabalhar essa dificuldade, essa modificação. Porque se nós formos querer resolver tudo de uma vez, aí a gente não resolve nada e fica desesperado, né? Porque não são poucas. Então, nós precisamos eleger uma e trabalhar isso aí. E aí, nessa lição Purificação Íntima do Caminho, Verdade e Vida, que Tiago, né, essa frase, alimpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele poderá fornecer o testemunho. Então, porque muitas vezes o ser humano mostra alguma coisa e, na verdade, dentro de si existem outras dificuldades que só ele conhece. Não é? E aí ele continua: o mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guarda aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas. Porque às vezes a gente pode pensar, eu que tenho, mas o outro não deve ter e tudo, mas todos nós.
né, temos estas dificuldades íntimas. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. É o que nós já comentamos, né? Não é simples esse trabalho da purificação. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. É quando a gente procura, dentro da religião, seja ela qual for, aceitar os seus ensinamentos. Mas essa aceitação não quer dizer que já houve a modificação. Então, essa aceitação é o primeiro passo. Depois dessa aceitação, é onde nós vamos começar a processar essa modificação. Aí ele continua. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal do espírito de sacrifício. Porque tudo na vida requer sacrifício e renúncia. Não adianta nós querermos alcançar alguma meta se não nos dispusermos ao sacrifício e à renúncia. Isso é em todos os aspectos. E nesse aspecto interior é muito maior, porque nós temos que ter essa autodisciplina e muitas vezes nós nos comprazemos com aquilo que é negativo e por isso a dificuldade dessa modificação. Porque os prazeres imediatos são muito bons, é muito bom. Porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, em relação ao doce, eu não devo comer doce, mas como é bom aquele prazer imediato. E a gente termina comendo. Só que a gente deve pensar no seguinte, nós lembramos agora do doce, mas pode ser em qualquer outra situação. Mas aí a gente pode pensar, né? Eu como doce hoje e eu tenho esse prazer imediato. E vai ser bom demais. Mas se eu sofrer e não comer o doce, eu vou ter um resultado muito melhor no futuro. Então, quando nós pensarmos nas nossas dificuldades, é bom a gente analisar isso. Né? Essas coisas que nos traz o prazer imediato, mas que no futuro vai nos fazer mal. Principalmente, vamos dizer, a pessoa diabética, né? Porque às vezes tem essas dificuldades. Aí come o doce porque é prazeroso, mas no futuro ela vai sofrer muito mais do que se não tivesse comido aquele doce. Então, pode falar. O sacrifício vale a pena em todas as questões, gente. Aí eu lembrei dessa coisa mais simples, mas que é difícil, né? Essa questão do doce, do açúcar e de uma série de coisas. Mas a gente, quando pensar em alguma coisa que a gente tem que se modificar, vamos pensar nisso. Se nesse momento é um sacrifício, mas o que eu vou colher no futuro? E se eu me comprazer no negativo, o que é que eu vou colher no futuro? Então, é melhor o futuro ser bom do que o imediato aqui. Por isso que a importância dessas reflexões. Então, o conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, isto é, do aperfeiçoamento moral da humanidade. E aí, né, lembrando que da mensagem anterior, que Emmanuel diz, não basta só o conhecimento. E aí, né, a expressão de Quinto Horácio Franco, que foi um poeta latino, né, antigo, ele diz, ousa saber e começa. Ousa saber e começa. Nós estamos sabendo, quando nós adentramos uma casa espírita pela primeira vez, nós já estamos sabendo. Então, temos que começar. Se somos espíritas, há quanto tempo? Né? Então, nós já sabemos muito, então temos que começar. Ousa saber e começar significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento das leis.
e, a partir daí, né, procurar essas modificações que necessitamos. Pode passar, Seja. É até às 9, né? Então, educação é esse agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os espirituais. E essa educação nós vamos adquirindo através dos conhecimentos que vamos adquirindo, né, no decorrer da nossa existência. Então, o grande desafio da vida são as aquisições eternas, e entre estas se destaca a autoiluminação, que é o que nós já falamos, essa questão do nosso autoconhecimento. E no Livro dos Espíritos nós temos a questão 919, 919A, né, que fala sobre o autoconhecimento. Inclusive, Santo Agostinho dá todas as diretrizes como nós devemos proceder no decorrer da nossa existência. E é um trabalho de toda hora e insistência de cada instante, de cada momento da nossa vida. Não é só uma horinha ou uma vez, né? Mas em todos os momentos da nossa vida, nós podemos e devemos estar analisando o nosso proceder, e não só o proceder externo, mas principalmente o nosso coração e os nossos pensamentos, né? Porque nos nossos pensamentos é que dá origem a tudo. E aí, Joana de Ângeles, ela nos dá uma série de orientações de como fazer isso, né? Aí ela fala do silêncio interior, porque nós precisamos silenciar a nós mesmos, né? Nos voltarmos para dentro de nós mesmos, porque quando o Jesus diz, né, que ao orar, tranque a porta do quarto, né, e faça a sua oração, não é o quarto, a porta, o físico, mas o nosso interior. Reflexão em torno dos valores reais, porque senão a gente se deixa vencer pela correria, pelos desejos materiais, que são normais, porque nós vivemos no mundo, mas devemos, né, ver quais são os valores reais. A seleção dos pensamentos, o que é que nós estamos pensando? Abandono dos vícios mentais, procurar substituir os nossos pensamentos negativos pelos positivos, permitir o surgimento a outras aspirações, né? Pensar em coisas boas na nossa vida. E aí, para encerrar, nós temos, no final da lição do Emmanuel, né, onde ele fala sobre razão e sentimento, ele diz: os espiritistas cristãos, então essa lição ele está direcionando a nós espíritas, né? Então, os espiritistas cristãos, invocando raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação própria na fé de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, do seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. E é por isso que todos os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas em face de sua necessidade imediata de renovação interior. Então, nós, né, que temos tudo isso, temos na mão este tesouro, né? Então, busca sempre buscar Jesus, né? Busca Jesus, sempre Ele te dirá tudo quanto necessitas ouvir e realizar. Se realmente te dispuseres a estar com Ele, que nós falamos no início, Jesus está conosco o tempo todo. Agora, nós precisamos estar com Ele.
O sinal de que Ele está contigo é a claridade interior que te tornará a alegria de viver, de amar, terminando por o iluminar-te. Agora, o último, rapidinho, para a gente não esquecer, e pode dar mais um clique. Então, Jesus indicou-nos o tesouro. Kardec deu-nos o mapa, mas a escalada é nossa. E que nós possamos fazer essa escalada de forma consciente, sabendo que a todos os momentos Jesus está do nosso lado. E que nós precisamos, através das nossas ações, das nossas atitudes, da oração, estarmos com Ele. Então, muito obrigada, agradeço muito a atenção de todos. Querida irmã Adélia, muito obrigado pela mensagem da noite de hoje. Por essa fé que nós precisamos trabalhar, esse liame que nos liga a Deus e que nos dá força para perseverarmos na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado pela mensagem. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos passar agora para a nossa segunda parte, que é o nosso passe. E nós vamos iniciar convidando os médios da casa para estar na câmara de passe e depois todos serão chamados para passar pela câmara de passe. Muito obrigado pela presença de todos. Nós teremos a prece final também lá no interior da câmara de passe. Aqueles que quiserem retornar após o passe para participar, será uma alegria para nós. Aproveitamos também aqui para, mais uma vez, reiterarmos aqui que no dia 12 de julho, nós teremos aí a nossa festa julina, a partir das 18 horas. Contamos com a presença de todos e também com a divulgação do evento. O término só depois que a fogueira apagasse. Uma boa noite a todos.